quando falamos de frente de batalha, é porque há o evangelismo que vai até onde as pessoas estão. O ministério do evangelismo é um ministério que é a ponta da lança. É ele que vai tocar as pessoas, é ele que vai alcançar as pessoas, é ele que vai confrontar as pessoas, é ele que vai mexer no estado que as pessoas estão. Depois há outros trabalhos da igreja. Então, geralmente a intercessão, o profético e o evangelismo abrem as portas, lançam as redes para trazer. Depois que traz, a gente tem 2 ministérios que vão dar continuidade, que é o ministério pastoral, que é o que cuida, e o ministério do ensino, é o que dá as ferramentas para que as pessoas possam caminhar na vida cristã. Né? Então tem o pastoral, que é o cuidado, a atenção, né? Trazer para perto, proteger, ensinar, ministrar. E o do ensino é que vai trazer o conhecimento, as estratégias, é a área de ensino, né? Então, você percebe que os ministérios precisam trabalhar em conjunto para que a obra seja feita. Ninguém faz nada sozinho, mas o conjunto de partes, né? Paulo fala assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Né? Existe uma questão que Paulo fala, por que vocês dizem, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque havia uma polêmica, eu fui ganho por Paulo, mas hoje quem está ensinando a gente é Apolo. Né? Apolo era um grande mestre. Né? Então primeiro passou Paulo começou o trabalho, depois ele não podia mais ficar lá. E aí veio Apolo. Né? Então alguns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quer dizer, é natural que alguns se identifiquem mais com um do que com outros. Você tem numa igreja um trabalho, é normal que umas pessoas tenham mais afinidade com um tipo de ministério, com um tipo de liderança, outros têm com outros, né? No caso de vocês aqui, né, principalmente em termos de liderança, vocês tiveram líderes principais com poucos. A experiência da grande maioria de vocês. Né? Mesmo as igrejas, elas são pastoreadas pelo mesmo pastor ou pela mesma pastora durante muito tempo. Já no campo que eu trabalhei em Mauá, eu era pastor de igrejas que já tinham passado 10, 15 pastores antes de mim. Então você imagine, eu prefiro Paulo, Apolo, eu prefiro isso aqui, imagine a lista de gente. Né? Eram os 12 apóstolos e mais os reservas. Tem muito disso, né? De se identificar mais com um que o outro. É errado? Não. Principalmente a gente se identificar com a pessoa que cuidou da gente, a pessoa que nos ganhou para Jesus. Eu não falo, não há problema nenhum nisso. Mas isso não pode nos impedir de fazer a obra de Deus. Você tiver um líder principal, no seu ano, um líder muito forte, um líder dedicado, um líder de unção, e esse líder formou esse trabalho. Isso é inquestionável. Sim ou não? Sim. Tinha o respeito de todos vocês por tudo aquilo que ele fez. Infelizmente ele morreu, novo ainda, né? Não era uma idade avançada. O bispo Sérgio já era um líder, ficou aqui, acho que por uns 7 anos, foi isso? 7 anos, né? Já tinha um tipo de liderança diferente. E eu estou aqui com vocês há 3 anos. Eu não tenho ciúme de ninguém. Gosto mais do Solano, gosto mais do Sérgio, eu não tenho problema com isso. Por eu já ser um pastor que já passou em todo tipo de igreja, com um monte de liderança, eu não tenho problema nenhum com isso. Só peço uma coisa para vocês, que as nossas preferências não nos atrapalhem de fazer o que a gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque eles não estão mais aqui. E não há nem esperança deles voltarem. Eu já fui pastor de igreja que às vezes a pessoa falava assim, o pastor não tinha morrido, era um pastor que foi mudado para outro lugar. Alguém falava, será que o pastor vai voltar um dia de essa igreja?
A pessoa dizendo, você não vai embora, vai vir outro, aquele que eu gostava não volta. No caso de vocês, eu quero. Desculpe, gente, não é tirar a esperança, essa esperança vocês não têm. Entendeu? Como diz, né? A gente queimou os barcos. Não, porque tanto o missionário Lana já faleceu, estava com Jesus, o bispo Sérgio também. E o que tem para hoje? Sou eu. Entendeu? Irmãos, eu brinco com isso porque para mim eu não tenho problema com isso. De verdade, eu nunca tive problema com isso. Entendeu? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: independente da identificação que a gente tem, do estilo de trabalho, a gente não pode nos auto-sabotar deixando de fazer o que eu tenho que fazer hoje porque eu gostava mais do outro pastor, ou da outra pastora, ou do outro líder. Porque Jesus não vai perguntar, você vai trabalhar com esse pastor porque você gostou dele. Vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu te dei? Então, agora nós temos um desafio, nós temos um compromisso. Né? Nós tivemos o nosso líder fundador da nossa igreja, o apóstolo Jorge Oliveira. Infelizmente ele faleceu. Agora é o apóstolo Jair. Quanto tempo ele vai estar? Não sabemos. Oramos pela saúde dele, né? Para que ele viva muitos anos e continue sendo nosso líder. Se Jesus voltar antes, chega uma hora que Jesus chama ele também. E vem outro líder. A vida é assim. Né? A gente é assim, a igreja é assim. Mas nós precisamos entender o nosso compromisso com o tempo presente. O que é o tempo presente? É o que eu estou vivendo agora. Então, eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer, porque se eu estou vivo aqui ainda, é porque eu não terminei de fazer o que eu tinha que fazer. Vocês sabem que a gente vive a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Nós iremos morrer pelos nossos pecados, mas Deus trouxe Jesus, nos perdoou. Esse é o primeiro ponto de restauração. Mas, mesmo quando a gente erra e falha, a gente merecia receber castigo por isso. Mas por que Deus não castiga alguém quando ele já erra e falha, ou deixa de cumprir o compromisso? Porque há uma misericórdia. Porque se Jesus nos chama agora, será que nós terminamos a nossa tarefa aqui? Será que nós já fizemos tudo o que nós deveríamos fazer? Será que a gente ouviu o chamado de Deus de uma forma integral e realmente nos jogamos no compromisso com o Senhor Jesus para dizer, olha, como Paulo falou, né? Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu acho que eu tenho que eu não posso falar isso. Eu tenho coisa para fazer, eu tenho promessa de Deus que Deus falou que eu ainda vou viver nessa vida. Quando eu falo promessa, eu não estou pensando na promessa de você vai ficar rico. Não, assim, a promessa de fazer a obra que Deus quer para mim, que é isso que está no meu coração. Então eu sei que eu tenho uma coisa para fazer ainda. Então, irmãos, o que eu estou falando é para a gente sair da zona de comodismo ou das desculpas. Se fosse na época tal, se fosse o líder fulano, se for... Irmãos, o que tem para hoje somos nós. O que tem para hoje somos nós. Nós estamos aqui. Deus permitiu que nós estivéssemos nesta mesma igreja, amém? Antes de se converter, você ficou na sua cara personagem que eu vou converter. Estou escolhendo alguma igreja que eu converter assim, irmão? Não, você nem sabe o que eu quero converter. E Jesus fez você vir para essa, amém? O Espírito Santo conduziu você para essa. E você está vivo neste tempo. O que significa? Que juntos Deus nos chamou para fazermos uma obra hoje, agora, neste tempo. Entendam isso. A gente não morreu porque tem uma obra para fazer. A gente está nesta igreja porque tem que fazer uma obra nesta igreja. Entenderam? Porque a igreja é tal, porque o líder é tal, porque não. Ou vocês acham que Deus errou? Não, acho que Deus errou, se enganou na hora e me mandou para o lugar errado. Vocês acham isso? Não, eu não acho. Eu não acho. De vez em quando a gente quer arrumar os caminhos da gente, não é assim? Não? Vou para cá, vou para lá. Então, irmãos, entendam isso. O tempo de Deus para nós é esse agora.
Pastor, já fiz obra, já fiz isso, amém. Mas a Bíblia diz que a gente sempre vai fazer coisas melhores e maiores, porque a gente cresceu, a gente amadureceu, a gente apanhou na vida e cresceu com o que a gente apanhou, e a gente tem condições de fazer mais ainda para o Senhor. Fala amém. Já falei, a vida cristã não é assim. A vida cristã é assim. A nossa fé tem que ser maior do que era no começo. O nosso amor por Deus tem que ser maior do que era no começo. O nosso desejo de trabalhar para Deus tem que ser maior do que era no começo. Se não está assim, alguma coisa está errada. Porque a gente precisa crescer, melhorar, amadurecer, avançar. Esse é o nosso desafio como igreja. Fala amém. E o nosso papel é encontrar o nosso lugar no corpo e cumprir o nosso papel, né? O nosso desafio. A igreja apresenta as propostas, os trabalhos, os desafios, e nós temos que nos encaixar, temos que nos encontrar. A igreja precisa e pode te ajudar, mas você tem que ser o maior interessado. Porque se você não estiver interessado, por mais que a gente te ajude, nunca vai ser suficiente. Por mais que os irmãos te ajudem, nunca será suficiente, porque você não está interessado. Agora, se você estiver interessado, mesmo que o mundo inteiro estiver contra você, vai dar certo, porque você está interessado. Entendeu? Você quer, e aí Deus está com você, então quem segura? Né? Paulo fala lá em Romanos 8, né? Quem me separará do amor de Cristo? Aí faz aquela lista gigante de impedimentos, de problemas, e no final ele fala, né? Nem o passado, nem o presente, nem o porvir, né? O porvir é o futuro, né? Nem altura, nem profundidade, nada, nem principados, potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se você não quiser, ninguém vai conseguir te ajudar. Agora, se você quiser, por todas as dificuldades que tiver na sua vida, se você quiser, você vai conseguir, porque Deus vai te abençoar e vai trazer para perto de você pessoas que querem te ajudar. E lembrando, pessoas que vão te ajudar não é necessariamente que vão fazer as coisas no seu lugar ou que vão concordar com tudo aquilo que você acha que tem que ser. Deus vai trazer pessoas para confrontar você, para te corrigir, às vezes até para criar um problema para você crescer. Esse é o processo. Você entrou no processo de Deus, prepare-se. Tudo que Deus permitir vai passar pela sua vida para fazer você crescer, para que você seja uma bênção. Oi? Acusação. Sim, com certeza. Acusação é uma delas, né? O diabo é acusador, é a especialidade dele, né? No Apocalipse fala, o acusador das nossas almas. Ele vai acusar através de pessoas, e às vezes vai tentar falar na nossa mente para a gente também se sentir acusado, a gente mesmo tem problema com isso. Então vai usar várias ferramentas, né? Mas nada do que você passar, dificuldade, pode impedir você de viver o propósito de Deus, a não ser você mesmo. Se você quiser, nada vai segurar você, tá bom? Vamos lá, queridos. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas estou falando, né? Já entrei, estou falando, o assunto é outro, mas eu falei porque Deus quer que fale, então está falando. Tá? Vamos lá, gente. O nosso tema hoje continua o mesmo, que é frente de batalha, evangelistas e intercessores, nessa parceria. Então vamos entender um pouco como funciona, espiritualmente falando, essa questão do evangelismo e da intercessão. Para isso vamos ler Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 12. Vamos fazer uma oração primeiro? Eu falei pra caramba e nem orei, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e lhe pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, abençoa este momento, esse estudo, esta palavra. Abençoa, Senhor, traz para nós a revelação do Teu Espírito, Senhor. Traz a direção, Senhor, a revelação. Pai, tudo aquilo que impede, que amarra, que bloqueia, caia por terra em nome de Jesus.
e que Teu Espírito nos dirija e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Efésios 6, do 10 ao 12, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos dá princípios para que possamos entender a guerra espiritual, que é a tomada de território, no que diz respeito tanto na preparação como na ação. Então, irmãos, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo está trazendo para os irmãos de Éfeso um entendimento do mundo espiritual. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um problema, né? Que tinha um problema sério. Qual é? A cidade de Éfeso era onde estava o templo de Diana dos Efésios. Para quem já estudou um pouquinho de história, a história antiga conta que haviam 7 maravilhas do mundo antigo. Só existe uma ainda em pé. Qual é? As pirâmides do Egito, né? Aí tinha várias, não vou me lembrar de todas, mas eu lembro, era o templo de Diana, Colossos de Rhodes, né? O farol de Alexandria, o túmulo de Mausel, né? Mausoléu, né? Cadê que tem a palavra mausoléu? Enfim, várias grandes coisas, construções, estruturas do mundo antigo. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo de Diana dos Efésios. Para vocês entenderem, quer dizer, no mundo inteiro haviam 7 coisas que estavam acima de tudo. E uma delas era o templo de Diana dos Efésios. As pessoas vinham de todo o mundo para visitar esse templo. Do mundo inteiro. A cidade, uma boa parte daquela cidade, vivia do que acontecia ali, do dinheiro, da venda de relíquias, de imagens, né? Enfim, toda uma estrutura estava montada a partir daquilo, né? Em Éfeso. Então, quando a igreja se formou em Éfeso, a igreja tinha um grande desafio, que não era só religioso, também era cultural. A cidade vivia daquilo. A cidade vivia, uma boa parte do recurso financeiro da cidade estava ligado à idolatria de Diana. Então a Bíblia diz que havia um orgulho naquela cidade por ser a cidade onde estava o templo de Diana. Então havia uma série de princípios espirituais que dominavam aquele lugar. Quando algo errado se estabelece, uma prática pecaminosa se estabelece num território, não estou dizendo nenhuma pessoa, mas num território, ela está ligada a um principado. Quando é de uma pessoa, é um demônio, pode ser demônio de uma área, de outra, mas quando está ligado a um ambiente, um território, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país, isso está ligado a um principado. O que é um principado? É uma entidade, um demônio de alta patente. Os demônios têm patente, pastor, de autoridade? Tem. Assim como os anjos também têm patente, os demônios também têm patente. Quando eu falo patente, estamos lembrando da linguagem do exército. Então eles têm anjos mais poderosos e anjos com menos poder. Normalmente, esses demônios que nós lidamos em reuniões de libertação, encontros, são os demônios mais fracos que tem. Que são os demônios que incorporam as pessoas, que vem daqui, dali, demônio disso, daquilo. Lógico, de vez em quando você enfrenta um
que comanda outros, né? Normalmente nós não confrontamos numa libertação de uma pessoa um demônio de alta patente. Eles não costumam incorporar em uma pessoa. Não é comum isso. É raro. Porque a maioria das pessoas não aguentaria uma possessão de algo tão forte. Morreriam com isso. Então, normalmente nós lidamos com demônios de baixa patente. Por mais que eles gritem, dê trabalho, tenham força quando manifestam, eles são os demônios mais de baixo escalão. Agora, os demônios que comandam um bairro, uma cidade, uma região, eles têm poder, porque eles comandam os outros demônios. Então tem um demônio estabelecido no ambiente, que ele é responsável por certos males ali presentes. Então é muito comum você ver, falar, aquela região ali tem muito tráfico, aquela região tem muita prostituição, aquela região tem tal coisa, não é assim? Hoje em dia a coisa está meio bagunçada, aqui todo lugar tem tudo. Infelizmente, vocês entendem como o mundo está perdido. Antigamente você tinha uma cidade, presta atenção, você tinha uma cidade, a cidade toda tinha um certo padrão. Aí, lá no cantinho, lá me afastado, tinha a zona, com perdão da palavra, não era a zona azul. Por quê? Porque aquilo ali não podia ficar na cidade. Vocês lembram que antigamente o motel era fora da cidade? Né? Pastor, mas nunca fui em motel. Não, eu também nunca fui. Né? Mas não quer dizer que a gente não passou na cidade, na estrada e nunca viu. Não é sério. Hoje em dia não está dentro da cidade. Né? Você passa aqui na radial, como você passa aqui na radial ali, perto do patriarca ali, do lado direito você olha assim. Tem um do lado do outro, assim, tem um que tem uma guitarrona, tem um carro na porta, não é assim, vários. Vai em todo lugar, vice prostituição, porque o mundo está num estado de caos. Mas antigamente era mais localizado. Então, quando você está num território, existe algo naquele território que comanda o território. Vocês lembram que o bispo Wilson, né, para quem leu o livro, quem leu o livro do bispo Wilson? Deixa eu ver. A Cura da Fé. Né? Então lá ele fala que chegou na cidade, estava orando, e ele teve um confronto. Né? O que veio confrontar com ele? O espírito daquela cidade. Porque ele ia lá para quê? Para começar um trabalho, para começar a ganhar alma. Então ele chegou lá, a autoridade reconhece a autoridade. Ele chegou lá, o bichão já foi confrontar ele. Por que foi confrontar? Porque sabia que ele tinha uma missão. Então o mundo espiritual ele é muito visível para o mundo espiritual, para nós não. A não ser que Deus deu uma visão aberta para alguém, uma revelação. Mas no conceito geral a gente olha e não vê. A gente pode até sentir, mas nem sempre a gente vê. Mas há um confronto. Então Paulo está dizendo aqui, ele fala, a nossa luta, a nossa guerra, né, ele fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que ele fala das regiões celestes? Porque, irmãos, os demônios que comandam a bagunça são os demônios que estão nos ares. Nos ares. Você não vê. Eles cobrem o ar. Pastor, mas isso tem aonde? Primeiro, Paulo está dizendo aqui. Mas tem um exemplo bíblico que é de Daniel. O anjo vinha trazer resposta no meio do caminho. O anjo foi confrontado por quê? Pelo príncipe da Pérsia. Que príncipe? Era um principado, era um demônio de alta patente. Por que a Pérsia? Porque a Pérsia era o país onde Daniel estava naquele momento. Era um império médio e persa que dominava o mundo. Já não era mais a Babilônia tinha caído, agora era o império médio e persa. Então, por isso que diz o príncipe da Pérsia, porque era o principado. Então, opa, esse território é meu, vocês vieram fazer o que aqui? Eu que mando aqui. Entenderam? Vocês entenderam? Então, por isso a necessidade da oração, da intercessão.
Isso eu quero explicar para vocês aqui como é que funciona. A gente fala muito sobre orar, vamos abençoar, vamos orar, vamos abençoar, e a gente às vezes não entende como é o mundo espiritual onde nós estamos vivendo. A gente foi criado numa igreja de oração. Então, às vezes, sem entender muito, a gente orava e Deus abençoava. Mas com o passar do tempo, Deus vai trazendo revelação e entendimento para nós. Eu lembro que lá para 97, 98, mais ou menos, eu comecei a aprender a ler, a estudar livros, né, de guerra espiritual, do Peter Wagner, de outros pastores em várias partes do mundo. Eles tinham um ministério, Cindy Jacobs, que eu li alguns livros dela sobre batalha espiritual. Tive a alegria de ouvi-la pelo menos uma vez lá em Miami. Ela estava numa conferência lá. Ela é uma profeta, ela é uma intercessora, ela é líder de intercessão do Ministério da Intercessão Global. Eu estava ministrando lá na igreja do apóstolo Maldonado em Miami. Foi uma bênção. Aqui no Brasil nós temos pessoas, né, que são reconhecidas, a apóstola Ronice, que é uma representante desse grupo da oração. Nós tínhamos uma que infelizmente faleceu há pouco tempo, que era a Nilce Tioca, né, também muito conhecida. Nós temos outros em algumas áreas, aqui no Brasil, em outras partes, pessoas que se dedicaram a entender, a conhecer e a passar conhecimento. Então eu comecei a estudar, eu ouvi falar dessas coisas, participei de vários eventos, seminários, e a gente vai ouvindo, vai aprendendo, entendendo o que é espírito territorial, o demônio de um território, como eles funcionam, como eles trabalham. Por que é importante saber isso? Porque nós estamos numa guerra. O quanto mais você sabe sobre o seu inimigo, quanto mais conhecimento você tem sobre ele, melhor. Para que você saiba como ele age, como ele trabalha, quais as áreas que ele ataca. Porque quando você for abordar uma pessoa que não é cristã, provavelmente ela está influenciada por alguns desses principados. Não é que ele seja possuído por um principado, mas os demônios que agem naquela casa, naquela família, são comandados por esses principados que estão nessa região. Então, é uma guerra, é batalha. O inimigo tenta nos enganar, nos seduzir, nos fazer retroceder, nos fazer desanimar, porque ele não quer que a gente cumpra a nossa missão. Qual é a nossa missão? É estabelecer o reino. E como é que se estabelece o reino? Ganhando almas para Jesus. O primeiro passo a estabelecer o reino é ganhar a alma para Jesus. Se você não ganhar alma para Jesus, você não tem como estabelecer o reino. Começa, não é só isso, mas começa indo e ganhando pessoas. Você vai conquistando território. Quando fala território, não é um território geográfico, mas são as pessoas que moram ali. Quando você ganha a pessoa daquele lugar, você ganha o território. É assim que funciona. Porque a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, se há uma pessoa que é dominada por uma força do mal ali naquele local, aquele território é de controle do inimigo. Quando você ganha aquela pessoa para Jesus, aquela pessoa agora ela é dona daquele território. E aí começa a estabelecer o reino. Por isso que Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo. O primeiro território é a nossa casa, é a nossa família. E é ali que o inimigo começa a criar mais dificuldade, porque ele tenta desanimar você naquele ambiente para você não sair dos outros. Então, é uma questão de território, uma questão de pessoas. Quando fala território, está ligado a pessoas. As pessoas que fazem coisas erradas, pecam, prostituição, mentira, roubo, engano, vício, enfim, todo tipo de pecado, mesmo que ele não invoque o demônio, mesmo que ele não faça um ritual invocando o demônio, se ele está pecando, ele está permitindo que aquele demônio entre naquele território. Porque qual é o principal acesso de Satanás à vida das pessoas? É o pecado. É o pecado. Então o pecado é a porta de abertura.
É a única maneira? Não, existem outros. Invocações, né, bruxarias, feitiçarias, que aí é uma coisa um pouco mais aberta. Mas o pecado, ele dá legalidade para o demônio. Por isso que a gente tem que evitar pecar. E se pecou, confessa, arrepende, muda de vida, para que o demônio perca a força. Porque se ele resolver ficar ali, você não muda a sua vida, não confessa, não arrepende, o demônio vai ganhando um espaço e vai achando que a casa é dele. É assim que funciona. Falando de mundo espiritual. Como a coisa funciona, falando de uma forma mais simples para você entender. Então, Paulo está dizendo, irmãos, a nossa guerra não é contra as pessoas. Porque as pessoas não gostam da gente, porque aqui em Éfeso as pessoas odeiam a igreja cristã. Não, as pessoas não odeiam a igreja cristã. Os demônios daquela cidade odeiam a igreja cristã. E como as pessoas pecadoras manifestam sentimentos e desejos dos demônios, então os demônios instigam as pessoas a odiar a igreja. Uma boa parte de nós aqui, antes de conhecer Jesus, nem queria passar perto, nem gostava de crente. Não era assim, não. Você tinha uma razão para não gostar? Não tinha. Não tinha motivo. Não gostava de crente. Quem é assim que não gostava de crente? Deixa eu ver. Não, nunca vou ser crente. Levanta a mão, deixa eu ver. O pastor Daí levanta as duas mãos, que era mais forte. Irmãos, mas o que fazia isso em nós? Eram os demônios que dominavam a nossa vida e a nossa família. Então os demônios manifestam interesse. Então, quando Paulo está falando a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é porque às vezes os irmãos levam para o lado do pessoal. O pessoal aqui em Éfeso não gosta da igreja, rejeitou a igreja, me rejeitou, bati numa cara. As pessoas não gostam de mim, pastor, eu evangelizei, eu acho que não vou evangelizar mais. Não quero saber de você aqui, vai embora. Irmãos, quando uma pessoa fala isso, você fala assim, caramba, o demônio não gosta de mim mesmo. Não é a pessoa, é o demônio que oprime a pessoa. E aí você tem que ficar triste ou ficar feliz? Sério? É verdade. Não é pela pessoa, mas é o mal que está oprimindo aquela pessoa. Porque, irmãos, primeiro, o inimigo, o capeta não é amigo de ninguém. Ele só finge ser amigo das pessoas, mas ele não é amigo de ninguém. E se ele manifesta ódio contra você, significa que você está querendo algum problema para ele. Se o capeta não mexe com você em nada, fica preocupado. Fica. Não, pastor, eu estou estabilizado, pastor. Já faz alguns anos que eu estou estabilizado. Olha, está tudo tranquilo, graças a Deus. Irmãos, não existe isso. Você está numa guerra. Paulo está dizendo guerra. O Paulo usa, né? Ele fala luta, mas ele fala de batalha, de guerra. A guerra não existe sem a guerra. Entendeu? Não. Se você está fazendo o que Deus quer, você automaticamente está ofendendo o mal. Você está confrontando as trevas. Se você está fazendo o que Deus mandou você fazer, automaticamente você está criando problema para o inferno. E o inimigo vai deixar isso de graça? Não vai deixar. Toda vez que alguém está fazendo uma obra para Deus, bonita, abençoada, está desenvolvendo um ministério, um chamado, está ouvindo a voz de Deus, está conseguindo fazer alguma coisa, às vezes que outras pessoas nunca conseguiram fazer, ela vai até um certo ponto e parece que o mundo desaba na cabeça dela. Não é? E aí o que aconteceu? Às vezes a gente passa uma fase difícil. Então, nós somos pastores. Não estou dizendo que isso acontece só com vocês, acontece com a gente também. Umas fases assim difíceis, parece que tudo dá errado. A gente está querendo quase ir numa outra igreja pedir oração para ver se ajuda a gente. Esse negócio é tão feio. Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas não é, irmão? A coisa fica tão ruim, tão difícil, mas, meu Deus do céu. Aí você ora. Irmãos, tem fase que a gente passa, presta atenção, que você fica tentando achar o pecado que você não lembra que você cometeu. Meu Deus, o que eu fiz
de errado. Oh meu Deus do céu, oh Jesus, me perdoa. Irmãos, eu passei uma luta que eu considero a maior luta da minha vida. Eu comecei a orar, falei, Jesus, se eu pequei algum pecado contra o teu Espírito, eu chorava todo dia, falava, meu Deus, eu pequei de alguma forma, que eu ofendi o Senhor, me perdoa, eu estava pedindo perdão até porque eu não sabia. Que fase tão desgraçada que eu estava vivendo, tão ruim, tão difícil. Pastor, mas você tinha feito coisa errada? Não tinha. Mas era fase difícil, era um momento decisivo na minha vida. E eu precisava passar por isso. E eu vou dizer para você, não era só passar. Eu tinha que passar e praticamente não ter ajuda de ninguém. Isso faz parte também do nosso crescimento. Ah, você não tinha amigo, você não tinha pastor? Irmãos, houve algum momento que parece que ninguém, né? Sim, você está sozinho, né? Você está sozinho, não tem ninguém. Você não tem ninguém. Não, Deus cega as pessoas. Quando eu falo cega, é para a pessoa, porque você tem pessoa que é amigo seu, que gosta de você, que ele daria a vida por você. Tem irmãos aí que são assim, fariam qualquer coisa por nós. Mas Deus não permite que eles, parece que eles não percebem, alguma coisa acontece. Eu falei para vocês outro dia aqui, eu tenho um rapaz que é muito amigo meu. E eu queria ajudar ele passando uma situação, Deus falou comigo, não ajuda. Não ajuda porque ele precisa aprender. E foi duro para mim. Eu sou tentado de vez em quando a querer ajudar ele. Não é que Deus não quer ajudar a pessoa, porque a pessoa tem que passar por aquilo, e enquanto ele não aprender, aquilo não passa, isso não prova. Tá? Além de tudo isso, irmãos, ainda existe a guerra espiritual. Tá? Então eu estou falando do mundo espiritual acontecendo. Tem as nossas lutas pessoais e tem a guerra espiritual. Normalmente, quando você está produzindo algo do reino, você está sendo alvo de guerra espiritual. Porque Deus jamais, presta atenção, Deus não vai querer que você pare de fazer o que você está fazendo certo. Ah, esse irmão cresceu muito, está uma bênção, está muito abençoado. Imagina o pai falando com Jesus assim, filho, esse irmão está muito abençoado, está fazendo tudo certo, está crescendo muito, é melhor dar uma parada nele. Não tem sentido. Se a pessoa está fazendo alguma coisa boa, por reino de Deus, está avançando, você acha que é Deus para parar a pessoa? Não, não. É confronto espiritual, é batalha, é guerra. O inimigo joga sujo, ele usa pessoas, situações, enfim, ele tenta desencavar defunto já, para trazer de volta. É coisa que já está lá para trás, ele tenta botar de volta aqui, né? Ele manda fazer uma devassa no seu passado e acha que alguém que conheceu você e vai dizer para você, eu sei o que você fez no verão passado. Lembra desse filme? Eu sei o que você fez no verão passado. O que é isso? De vez em quando aparece um perturbado de coisa que você já parou de fazer, que você nunca mais pecou, você nunca mais fez, e o cara vai fazer você lembrar da sua vida errada, para ver se a sua moral cai lá para baixo. Eu te conheço, você não é um fulaninho, né? Você não é o Zezinho, aquele que está no céu. Não, eu sou o senhor José. Não, você é o Zezinho, aquele. É verdade, irmãos. O inimigo usa qualquer coisa para tentar parar, por causa da guerra, da batalha. Mas isso é para quê? Para você parar ou para você continuar? Para continuar. Então Paulo não está escondendo nada de ninguém, irmãos. Paulo está abrindo o jogo, irmãos. Paulo está dizendo assim, aqui em Éfeso o negócio é pesado. Aqui a gente não está lidando assim com esses demoninhos sem vergonha, não. Aqui o negócio é com principado, potestade. Aqui a coisa está pesada, porque nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma grande obra para realizar. Então, irmãos, a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, né, está escrito aqui, ó, toda a carta aos Efésios ensina o viver cristão com excelência. O que isso quer dizer, irmãos? Se você estudar a carta de Paulo aos Efésios, o último capítulo, que é o 6, é que fala da guerra espiritual. Todos os 5 capítulos que vem antes, e até uma pequena parte do capítulo 6, fala da vida do dia a dia.
do marido, da mulher, da criação de filhos, vida cristã. Por que ele fala isso? Porque a primeira coisa na vida da gente é a gente assentar no seu vida. Você conheceu Jesus, começou a obedecer. Ah, você tem que roubar? Não roubo mais. Você tem que mentir? Não mais. Ah, você tinha problema com a sua esposa? Conserta. Você tinha problema. Arruma a sua vida. Porque tem uma guerra. O inimigo vai usar qualquer brecha que você tiver para você. Então, a carta aos Efésios é um ensinamento para viver uma vida correta. Pô, legal, para viver uma vida cristã, correta. Não é perfeito, que ninguém é perfeito, mas em busca da perfeição, no aperfeiçoamento, procurando viver os princípios. Agora eu vou explicar para vocês sobre a guerra espiritual. É isso que ele está dizendo. Por quê? Se você entrar na guerra espiritual cheio de brecha, esquece. Você não vai aguentar nada. Você vai entrar para cair, porque você tem brecha. Então Paulo está falando aqui sobre vida, família, enfim. Fecha as brechas. Agora vamos falar da guerra espiritual, né? Então, irmãos, a gente vai falar sobre esse tema aqui, se Deus permitir, na semana que vem também. Hoje eu não vou falar das armas, tá? Da couraça, enfim, da armadura. Eu quero falar mais sobre esse conceito. Então, vamos entender do que Paulo está falando aqui. Vamos lá. Duas frentes trabalham em harmonia: intercessão e evangelismo. Intercessão é como uma força aérea agindo nas regiões celestes, reconhecendo, identificando posições de defesa, bombardeando e abrindo caminho para a infantaria. O que isso quer dizer, irmãos? É que existe uma linguagem dentro da guerra espiritual. Quem fala muito sobre isso é a apóstola Valnice, quem já leu o material dela de jejum, a redenção do Brasil, enfim, algumas coisas assim. Ela usa esse termo aqui e eu coloquei os mesmos termos dela para que eu aprendi assim, e eu gosto de compartilhar dessa maneira. Paulo fala dos principados, dos ares, entendeu? São os que têm comando sobre o que está aqui embaixo. É o de cima que comanda o de baixo. O de baixo age, né, pelo comando do de cima. Então o Paulo está falando que a nossa guerra é lá em cima. Então os intercessores são aqueles que vão para como essa força que vai para os ares, vai para a oração. Porque a nossa oração, ela vai para o confronto no mundo espiritual, que é o confronto que está nos ares. Então, costuma dizer que a intercessão é a força aérea. A partir dela, a gente vai ganhando território no ar, batalhando, intercedendo, amarrando os demônios, amarrando o valente. E de cima, você consegue ter uma visualização melhor do território. A partir do momento que a gente começa a orar, a interceder, começa a confrontar os demônios que trazem trevas e escuridão, a gente começa a perceber, entender, visualizar o que está acontecendo no ambiente. Você chega numa casa, o que está acontecendo nessa casa? Tem briga, tem desentendimento, está uma situação miserável, o que está acontecendo aqui? Você olha, não, fulano perdeu o emprego, eles vivem sempre brigando. Nunca se entenderam. Isso é o que você naturalmente vê. Mas de um mundo espiritual, você, como é que você vê? Então, quem intercede, quem ora, quem está no profético, quem está no sobrenatural, consegue reconhecer coisas que naturalmente você não é capaz de reconhecer. Aí você chega lá e fala, não, vem cá. Eu estudei um pouquinho de terapia, vem aqui, você dá a mão para esse, diga assim, eu nunca mais vou brigar com você. Está resolvido. Ai, que coisa linda. Agora dá um abraço e um beijo. Está resolvido. Mas se você errado, presta atenção, deixa eu terminar. Não terminei. Só que o problema não é aquilo. O problema é outro. Se você não tem conhecimento do mundo espiritual, você vai resolver
de um jeito simples. E aquilo não vai resolver? Não vai. Não vai. Agora, quando você está orando, quando você tem cobertura de intercessão, o mundo espiritual está aberto, você percebe que ali entrou um mal, tem um demônio, tem uma maldição. Você ora, você quebra aquilo, depois você pode segurar a mão do outro, abraça, beija, diz eu te amo, aí vai dar certo. É uma reconciliação, mas primeiro você combateu a causa no mundo espiritual. Então, por isso que a intercessão é tão importante, para você não chegar na porta da pessoa seca. Você não está sabendo, você não está preparado. Ali você está falando um monte de coisa, os demônios não estão nem deixando a pessoa ouvir direito. Você fala uma coisa e o demônio está falando na mente da pessoa assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E a pessoa está... Então, a igreja Casa Bênção não tem um trabalho, nós temos convidado você, ela fala blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E você está achando que você assim, casa de paisagem. Olha, eu não fui aqui, vai lá, olha, e a pessoa está blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, na mente dela, o demônio está lá. Você sai lá e evangelizei hoje 20 pessoas. Eles ouviram só blá blá blá, blá blá blá, porque não aconteceu nada. Talvez, que legal, uma igreja, tudo bem. Mas quando você está debaixo de cobertura de oração, está orando, intercedendo, jejuando, lá no mundo espiritual, a força aérea já visualizou, já combateu o que estava escurecendo aquelas trevas, já jogou bomba em cima dos demônios. Quando você chega lá, você fala alguma coisa e a pessoa consegue absorver o que você está falando. Ela consegue entender porque os bloqueios espirituais já caíram. Vai resolver tudo, pastor? Não, irmãos. Porque quando os bloqueios espirituais caem, a pessoa tem uma mente clara para ouvir e entender o que você está dizendo. Aí ela tem um poder pessoal que é escolher. Tem gente que mesmo ouvindo as coisas com clareza, o demônio já não está mais ali. Ela escolhe não. É um direito dela. Agora o problema é quando você vai trabalhar e o demônio não deixa a pessoa entender nada do que está acontecendo. Pastor, como é isso? Vou te dar um outro exemplo para você entender. Quem já foi católico aqui, frequentou, não muito, sabe que a força da Igreja Católica está na questão dos santos. Se não fosse santo, a Igreja Católica já tinha acabado. Porque a força das igrejas católicas está no santo. Pode ver que cada igreja católica tem ligado ao santo, sim ou não? Então, irmãos, a vida da igreja católica está ligada aos santos. Aí você pega um católico praticante que usa a base da Bíblia, a mesma nossa. Ah, pastor, tem uns livros a mais, mas os livros que a gente tem, ela tem também. Não sei se já tiveram essa experiência, eu já tive. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a explicar, você fala de Deus, a pessoa, ai que bom, graças a Deus, e aí você abre a Bíblia, abre o Salmo 115, Salmo 135, e diz assim, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, isso aqui. E dorme-se com eles todos os que praticam. Você vai lá em ele e fala, né? Não farás para ti mais escultura nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo da terra. Aí você lembra a pessoa. Fala, você entendeu? Entendi. Você fala, então, mas você não pode ter santo. Não, mas santo não é igual. Alguns de vocês já foram assim. Sim ou não? O que é isso? Isso é um bloqueio demoníaco. Está escrito lá, irmãos, a pessoa sabe ler, ela lê junto com você, às vezes você lê na Bíblia dela. Está aqui, ó, assim, assim, assim. Ah, mas não é. É devoção, não é ignorância, não, isso é devoção. Fala para não fazer, para não se ajoelhar, para não pedir, está escrito lá. E por que a pessoa não consegue entender? Porque há um bloqueio no mundo espiritual. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque, irmãos, a nossa batalha, Paulo está dizendo, não é contra as pessoas. É contra o mal que está na pessoa, para que a pessoa seja livre, para que daí ela consiga fazer a sua escolha sem interferência, sem bloqueio.
A Bíblia fala, o príncipe desse século, ele entenebreceu a mente. Quer dizer, a pessoa pode ser inteligente, pode ser estudada, pode ter muito conhecimento, experiência de vida, mas tem área que ela tem a mente entenebrecida, tem trevas ali, está bloqueada, ela não consegue abrir a mente. Por quê? Por isso que Paulo está dizendo de guerra espiritual. Não é simplesmente evangelizar e convidar, e se a pessoa achar que vai legal, ele vai lá na igreja. Não existe esse negócio de legal vai na igreja. É uma guerra, é uma batalha. Por isso que eu estou falando de trabalhar junto, intercessão e evangelismo. Então, a intercessão trabalha principalmente no território que a gente fala da força aérea, combatendo os males do mundo espiritual, combatendo, bombardeando, conhecendo estratégias. Geralmente na intercessão, na oração, é que a gente identifica espíritos e conhece o ambiente que você não conhece. Vou dar um outro exemplo que aconteceu com a gente. No ano de 90 faz tempo que puxar a memória, né? Eu acho que foi em 96, se eu não estou enganado, 97, por aí, 96, 97. O Bispo Sérgio, ele fez um seminário chamado Casa de Davi, em Santo André, no bairro Capuava, em Santo André. Ele alugou uma casa grande, um sobrado, né? A parte de baixo tinha o salão onde era a igreja do Capuava, nossa igreja, e em cima tinha uma casa bem grande lá. Ele alugou e fez um seminário, chamou jovens da igreja para morarem lá, ficarem lá um tempo. Acho que no começo nós começamos com 15 jovens, e chamou algumas pessoas para ajudar, e o Estênio, como sempre, tinha que ficar lá na casa, dormir lá para tomar conta do povo, enfim, né? Os B.O. sempre sobravam para mim, eles sempre sobravam para mim. Então eu tinha que ficar lá a maior parte do tempo. Eu era pastor nessa época lá, eu era pastor da sede em Mauá, mas eu tinha que dormir no seminário, levantar de manhã, orar com eles, estudar a Bíblia a manhã toda, enfim, fazer alguns trabalhos com eles. E eu comecei a dar algumas aulas. Tinha o pastor de Lúcio dava aula, tinha o pastor Reinaldinho dava aula, enfim, alguns pastores, por isso que eles ia falar alguma coisa, mas eu dava aula. Então a gente começou a falar sobre essa questão de território, fizemos um mapa, comecei a ensinar alguma coisa para eles, e a gente começou a orar. E a gente começou a orar, fazendo uma caminhada de oração antes de começar a evangelizar. Começamos a andar nas ruas do bairro, e nós queríamos fazer uma panfletagem lá e convidar para ir para a igreja, e era um treinamento para aqueles jovens. E já fazia o treinamento, já chamando as pessoas para a nossa igreja que tinha ali em Capuava. Né? Ao mesmo tempo era o treinamento e a prática, chamando pessoas para participar de lá. E nós tínhamos uma pastora lá, a pastora Cida, uma pastora de muita oração da velha guarda. Quando eu falo da velha guarda, é para o pessoal antigo, da oração mesmo, pegada mesmo, né? E a gente estava fazendo esse trabalho, o pessoal caminhando, orando, enfim, todo um processo. E aí, teve um dia que ela estava orando, ela teve uma visão na igreja. Orando, e aí vinha um demônio. O demônio vinha para cima dela, ela recuava, chegava encostado na parede, o demônio falou: o que vocês querem comigo? Vocês vieram fazer o quê? E começou a discutir: eu vou matar vocês, não sei o que e tal. E ela repreendendo aquela coisa toda. E aí ela perguntou: quem é você? Quem é você? Aí ele falou assim: eu sou Oxóssi das Matas, e eu sou o dono desse lugar. E ela repreendeu e tal, acabou aquilo ali. Mas estava orando. Aí ela contou a visão, a gente orou, claro, né, juntos, enfim. Aí eu sou curioso por natureza, gosto de entender um pouco mais. E eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar o que era Capuava. Capuava quer dizer terra de matos baixos. Então, aqui
ele é o Oxóssi das matas, era o dono daquele ambiente, dono daquele lugar. E a gente estava mexendo no território dele. E aí a gente foi orar e ele se manifestou. Ele foi confrontar a pastora da igreja. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele não queria que a gente fizesse um trabalho ali. A gente começou a invadir o território dele e ele foi confrontar. Porque bom, esse território aqui é meu, para com isso. Né? Para vocês entenderem, que o mundo espiritual é coisa séria. Eu não estou falando isso para você ficar com medo. Eu estou falando para você ficar atento. Para você entender. Porque você tem duas possibilidades. É fazer um trabalho, não ter resultado nenhum e não ter problema nenhum. Você vai lá e vai nos folhetinhos, de qualquer jeito lá. Você não vai ter problema. Que o folheto vai fazer diferença na vida das pessoas. Mas também você não vai ter resultado, você não vai ganhar nada. Agora, se você está orando, jejuando, você está debaixo de cobertura de oração, vai haver confronto. Tá? Estou falando isso para você ficar com medo? Não, para você entender que o confronto acontece. Mas, se nós estamos debaixo da ordem de Jesus, se tem um valente lá, está chegando o mais valente. Fala amém. O mais valente está chegando. Então é normal que o inimigo tente revidar, claro. Porque a única forma de parar a ação de Jesus é parando você ou me parando. Entendeu? Quando nos para, ele conseguiu. Se a gente recuar, ele conseguiu. Porque se a gente continuar, ele não consegue resistir, ele vai ter que sair. Porque a gente carrega conosco aquele que é o mais poderoso, aquele que é o mais valente, aquele que é o Senhor da guerra. Então a gente carrega. Se eu não for, o Senhor não vai. Porque Ele vai comigo. Eu sou um agente do reino. Onde eu chego, o Senhor chega. Agora, se o inimigo me impede, me intimida, cria um problema, uma luta, dificuldade na família, uma situação difícil no trabalho, alguma coisa para me distrair, para tirar o meu foco, eu tiro a atenção do que eu tenho que fazer e vou tentar correr atrás das outras coisas. O inimigo conseguiu que eu não fosse. E se eu não for, o Senhor não vai. Porque Ele mandou a gente ir, a gente vai como representante. Ele está em nós. Se nós não formos, Ele não estará lá. Como eu falei, tomar de território tem a ver com as pessoas. Se chegou alguém que tem unção, o ambiente daquele lugar muda. Jesus falou assim: vocês são luz. Luz não é para ficar escondido. Luz não é para ficar escondido dentro da igreja. É todo mundo brilhando. Daqui uns dias vão começar, hora daqui, unção, dali, fogo, unção. Daqui a pouco vocês vão começar a usar raio. É muita luz brilhando um no olho do outro. E o mundo lá de fora tudo em trevas. Não, irmãos, a luz é para brilhar lá fora. É para alcançar vidas, para abençoar pessoas. E como é que funciona isso? Funciona de duas formas. Na intercessão, é que confronto espiritual. E o evangelismo é tomada de território. Fala amém? Então não adianta só orar e não mandar ninguém. O território não será conquistado se as pessoas não forem. Então tem a oração e tem a conquista. Então nós temos duas coisas. Nós temos aqui, a intercessão, que a gente falou. Evangelismo. 2. Evangelismo é como a infantaria agindo por terra, indo a campo, combatendo em nível terreno, confrontando o inimigo e trazendo os despojos. O que é despojos? Trazendo a recompensa da sua guerra. Aquilo que você conquistou é chamado de despojo. Então o que eu tenho que trazer? Tenho que trazer as almas. Os meus despojos são as almas. Virando a página, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a infantaria. Definição do dicionário: missões da infantaria: conquistar e manter terreno. Não só conquistar, como também manter. Aproximar-se do inimigo para travar o combate corpo a corpo. Então a infantaria, ela tem o combate do
corpo a corpo. Você tem que ir até as pessoas. Você tem que chegar nas pessoas. A intercessão é a força aérea, é jogando com uma certa distância. Mas o evangelismo é aquele que vai falar com a pessoa, é olho no olho, é conquista, é corpo a corpo. Tem que se aproximar, tem que estar junto com a pessoa para poder ganhar essas pessoas para Jesus. Fala amém? Amém. Tá? Destruir ou capturar o inimigo. Então, manter o terreno e contra-atacar na defensiva. O que isso quer dizer? Você não só vai manter o terreno que você está conquistando, como também você tem que contra-atacar. E agora você conquistou, agora qualquer inimigo que vier de longe, você ataca para ele não tomar um território de volta. Então não é só tomar e largar, é tomar e manter posição para atacar o inimigo, porque ele uma hora ele tenta voltar. Presta atenção, isso é importante. Isso é muito importante no que nós estamos fazendo. A gente faz muito evangelismo assim, a gente vai, conversa, começa a fazer um trabalho, a gente começa a ter um retorno e depois a gente larga. Não volta mais, não dá mais atenção. Quer dizer, aqui você conquista o terreno e mantém o território, contra-atacando o inimigo. Por quê? Porque se você sair, o inimigo vem atacar de novo. Principalmente pessoas novas na fé, elas não sabem o que fazer. Elas podem ter se convertido, podem ter aceitado Jesus, podem estar felizes que você está ali, enfim, mas ela não sabe como se defender, como um bebê. Ele não sabe se virar sozinho. Então ele tem que ser coberto, ele tem que ser protegido. E quem faz isso, nos primeiros passos, quem dá o começo do cuidado, da atenção, é o próprio evangelista. Então a gente costuma dizer que quem ganha precisa dar pelo menos uma caminhada com quem ele ganhou. Em algum momento ele vai compartilhar isso com outros? Sim. Você tem um bebê, ele é filho de quem? Certo. Você ganhou, é seu filho, certo? Em algum momento você vai compartilhar ele com outras pessoas. Você vai compartilhar ele com a escolinha, não é assim não? Você vai compartilhar ele com outras pessoas. Quando eu falo compartilhar, você vai permitir que ele esteja sendo cuidado por outros. Lá na creche, ou em outro ambiente. Na igreja é assim, o filho é meu, eu sou responsável por ele. Agora, eu tenho um pastor que ajuda aqui, a pastora que ajuda ali, tem um líder não sei quem, tem escola bíblica, tem a rede não sei o quê, todos eles ajudam um pouquinho, mas o filho é meu. Pegaram? Pegaram? Entendeu? Então, quem conquista um território precisa manter. E eu vou dizer para vocês, talvez essa seja a nossa maior falha. A gente vai conquistar e não mantém. Que para manter dá trabalho. A gente não quer, a gente já quer passar para outro para conquistar outro, não é assim? Então a gente tem que ter um processo até que aquela pessoa seja firmada de uma tal forma que outros ajudem a cuidar, enfim. Mas no começo ele vai ter confiança em quem? Principal, em você que o gerou. Você que falou com ele, você que ajudou nesse processo, ele vai ter uma conexão, uma ligação com você. Então, por isso que você precisa continuar acompanhando essa pessoa, até o momento que ele possa estar recebendo o cuidado de outros. Mas naquele momento é você. Você é que tem que dar aquela cuidado e proteger. Então você percebe, irmãos, que nós temos duas frentes trabalhando em harmonia, que é a intercessão e o evangelismo. É a força aérea e a infantaria. Vai no mundo espiritual, na guerra, na oração, e vai também invadindo o território e conquistando terreno. Fala amém. Presta atenção, irmãos. Mais à frente no texto de Efésios 6, Paulo convoca aos irmãos daquela igreja que orem por ele no seu desafio de levar o evangelho. Efésios 6, agora eu pulei
a parte que fala da armadura. Vou deixar para a semana que vem, tá? Hoje eu quero falar estou gastando um pouquinho mais de tempo para falar da intercessão ligada à evangelização, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui, vou para o versículo 18, agora do capítulo 6. Diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele está falando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Espírito é o Espírito Santo. Quando eu falo orando no Espírito, não é ficar orando lá dentro de você assim. Você está fazendo? Estou orando. Não, orando no Espírito é orando através do que o Espírito te dá. É com uma direção, você pode até estar orando em voz alta e tal, mas a oração é direcionada pelo Espírito Santo. Você tem duas situações: você tem a oração direcionada pelo Espírito em línguas, e você também tem uma oração direcionada pelo Espírito que você fala a sua língua, normal, o português, mas ela vem de uma direção do Espírito, tá? Vigiando com toda perseverança, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse vigiar não é vigiar sobre a sua vida, é prestando atenção nas necessidades dos santos. Quando eu falo os santos, vocês entenderam, somos nós que servimos a Deus. Os santos são aqueles que foram santificados. Então diz: vige, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, eu estou acompanhando o que as pessoas estão fazendo, então eu estou vigiando e orando. A minha parte é interceder. Então o que ele está fazendo? Está fazendo isso. Então, Senhor, abençoa. Então eu estou cobrindo ele de oração enquanto ele está lá guerreiro. Entenderam? Como eu falei a semana passada, enquanto Josué liderava o exército na guerra, Moisés, Arão e Hu estavam ali na intercessão, dando uma cobertura e um direcionamento. Então, é isso que está dizendo aqui sobre vigiar. Não é? Vigiar é acompanhar de perto as pessoas que estão. Mas eu não estou indo lá. Mas se o seu papel é interceder, você tem que acompanhar o que está acontecendo para poder orar para essas pessoas. Tá? 19. Ele fala por todos os santos. No 19 ele fala assim: e também por mim. Quem está dizendo isso? Paulo. E também por mim. Porque tem gente que acha que não precisa orar pelos pastores, sabia? Tem gente que acha que não precisa orar pelos pastores. Não, mas ele é pastor, ela é pastor, não precisa de oração. Eu que preciso de oração. Eles não precisam de oração, não, eles já oram. Irmão, se existe alguém que precisa de oração na igreja, é o líder, irmão, sou o pastor, a pastora. Por que precisa de mais oração? Porque ele é melhor? Não, irmão, porque a responsabilidade é maior. Tem que ter mais cobertura de oração, né? Pode ver que toda vez que a gente vai orar aqui junto, a gente sempre ora pelo nosso apóstolo, pelos líderes, pelos nossos bispos, né? Pela esposa, pela família dele, pela missionária Ruth. Por quê, irmãos? Porque o pau quebra mais pesado em cima do líder, irmãos, né? Então tem que ter oração. Mas aqui Paulo está pedindo um ponto específico de oração dos irmãos. Ele fala assim, versículo 19: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Então vocês orem por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra que vai ganhar essas almas, que vai mudar a vida delas. Porque a palavra que muda a vida de uma pessoa é uma palavra revelada, não é uma palavra comum. A gente treina, por exemplo, vamos fazer assim, vamos convidar a pessoa assim, não tem problema nenhum. Mas sempre tem uma palavra, uma frase, um jeitinho de falar que é aquilo que faz a diferença na vida. Aquilo que causa impacto, aquilo que mexe, fala, isso aqui mexeu comigo, isso fala comigo. Quando você falou isso, era exatamente o que eu precisava ouvir. Por quê? Porque essa palavra é revelada. Então Paulo está dizendo, para me dar intrepidez, o que é intrepidez? É uma ousadia.
Porque para você falar uma palavra para alguém, além do que você treinou, uma palavra específica, se você não tiver ousadia, você não fala. Quer dizer, uma coisa muito específica. A gente fica intimidado pela pessoa, pelo jeito da pessoa, inseguro. Por quê? Que Deus coloca uma palavra no seu espírito, vai no seu espírito e vem para a sua mente. Quando chega na sua mente, a sua mente começa a colocar uma balança. E se eu falar isso não for? E se eu falar isso a pessoa se ofender? E se eu fizer, né? A mente da gente tem isso? Tem, dá aquela insegurança. Então Paulo está pedindo para que ele tenha a intrepidez para falar a palavra que realmente a pessoa precisa falar. Então não é só a palavra, mas é a coragem para falar também. Porque a palavra vem. E às vezes a gente não tem coragem de falar. Não sei se vocês já passaram por isso. Deus dá uma palavra para falar com alguém, a gente fica com medo, ou acha que não deve falar, passa um tempo, depois a gente descobre que devia ter falado e não falou. Só não sobra arrependimento. Quem nunca passou por isso? Essa é a verdade, né? Nós tivemos um caso, irmãos, deixa eu ver aqui no nosso horário, da missionária Nuzete. Ela era bem nova ainda, ela tinha pouco tempo que ela tinha casado com o bispo Sérgio, lá em Sorocaba, foi morar em Sorocaba, ela morava aqui em São Paulo, ele já era pastor em Sorocaba, e lá uns 3 quarteirões para baixo da igreja ali, ela começou a frequentar, acho que era uma dentista. E lá tratava, às vezes conversava um pouquinho, e um dia Deus pesou o coração dela para dar uma palavra para a dentista, tipo assim, para chegar mesmo de uma vez, sabe? Não é ficar conversando, não era assim, tipo um convite para ir na igreja, era uma palavra, porque de vez em quando eu falava, liga dele e tal, mas não era um convite, tipo assim, aquele para você falar mesmo, chegar de uma vez, aquele, né, intrepidez, olha, Jesus tal, chegar com força, e ela ficou com vergonha. Né? A missionária José, quando ela era muito nova, ela era um pouco tímida, um pouco mais assim, ela era meio calada, o jeitão dela, assim, mas ela fazia todo o trabalho dela. Mas quando ela era mais nova, tinha mais ainda, tinha um pouco de dificuldade. E ela falou que eu fiquei meio intimidada e não falei. E na outra semana, quando ela voltou na dentista, não foi ser atendida, porque ela tinha morrido. Tinha havido um assalto no consultório e a dentista foi baleada e morreu. Você entender? Eu não estou dizendo que em todo caso a pessoa vai morrer, mas aquela palavra é para aquele momento. Aquilo pode mudar a decisão da vida da pessoa, mudar o rumo. A pessoa está indo para um lado, Deus quer direcionar, enfim. Então existe, não estou dizendo que toda palavra que você vai falar para a pessoa seja assim, não é isso. Eu também não estou criando terror na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Mas existem momentos que são únicos. Então Paulo está dizendo que me dê intrepidez para falar, orem por mim. Então Paulo está pedindo oração. Por que Paulo está pedindo oração? Porque ele sabe que só a oração dele não é suficiente. Tem que ter mais gente somando ali para o evangelho chegar. Por quê? Porque o ambiente de Éfeso é um ambiente pesado. Não é um ambiente comum. É um ambiente pesado. Né? Então é puxado, irmão. Tem ambiente que ele é muito pesado. Tem ambiente que você vai, parece que é coisa assim, já o pessoal estava, tipo, qual é o ambiente? Vamos dar um exemplo bíblico. A casa de Cornélio. A casa de Cornélio, o céu estava aberto. Esse Paulo Pedro chegou lá, a coisa estava aberta, o negócio estava fluindo. Vocês acham que toda casa é casa de Cornélio? Não é. Ah, quem dera se toda casa fosse o povo querendo, desejando. Acontece? Acontece. Acontece. Mas não é comum. Né? Agora, tem caso mais pesado? Tem. Nem todo caso é pesado, claro que não. Todo caso tem alguma resistência. Mas tem alguns casos que o ambiente é muito pesado. Né? Você chega no ambiente, o mundo espiritual é pegado. Eu dirigi uma igreja no bairro Mauá, isso foi em 94, mais ou menos, Parque das Américas em Mauá. Tinha uma igreja de frente à estação do Guapitú. A gente começou a fazer evangelismo, graças a Deus a igreja começou a crescer, a avançar, e aí começou a frequentar uma mãe de santo nos cultos. A gente começava a orar, a mulher começava a tremer, e as luzes da igreja começaram a piscar.
E aí, irmãos, você fica meio assustado. E você vai lá, ora, fica aquela coisa do demônio sai. Uma vez, duas, três, 4, 5. Oh, Jesus. Vai orar, né? Não sei. Porque eu comecei a observar o rosto da mulher, da velhinha. Irmãos, eu percebia que havia uma satisfação na carinha dela quando as luzes piscavam. Por quê? Porque, tipo assim, ela era uma mãe de santo. Lá na igreja ela não era ninguém. Mas lá no terreiro dela tinha força. Não é assim, não? Lá ela era, né, dependente. Então, irmãos, a pessoa não consegue desapegar. Ela precisa de uma mudança de vida, precisa de uma bênção, que é o caso dela, uma mudança para a família. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que se submeter a algo novo e começar de novo. Nem todo mundo está preparado para isso. Eu percebia na carinha dela que ela gostava daquilo. Então, o demônio, você fica expulsando, o demônio não vai embora. Porque ele tem onde se apegar. Entendeu? Aí eu percebi, eu estava orando, Deus me fez entender isso aí. E aí ela falou assim para mim: pastor, o que o senhor fosse fazer uma oração lá na minha casa? Aí ela conta os testemunhos. Eu já chamei os pastores lá para orar, mas não deu certo. Os cachorros não deixaram os pastores entrar. Jesus do seu pai. Gente, eu fui mordido por cachorro 2 vezes. Eu sou bem medroso com cachorro. Fui mordido mesmo, no hospital, porque fui mordido por cachorro. Fui mordido por um vira-lata e fui mordido por um fila brasileira, desse tamanho. Então, irmãos, você fica meio cansado dessa, tem um cachorro que... Não é isso? E ela ainda apontou para mim. Aí seu coração, sua mente, né? Jesus abriu uns cachorros endemoniados lá na casa dela. Irmãos, eu fiquei com medo? Fiquei. Estou dizendo a verdade para vocês, eu fiquei com medo. Mas se nessa hora que o medo chega, você não fincar o pé, ela ganhou, irmãos. E é capaz dela até levar um crente para o terreno dela. Porque o pastor ficou com medo. Aí eu finquei o pé. Falei, não, eu vou sim. Vou sim. Aí eu orei, jejuei, falei, Jesus, pô. Aí cheguei lá, ela quis me intimidar. Aí chegou lá, os cachorros lá, nem latiram para mim. Aí fui lá, orei, arrependi, orei na casa dela, as coisas foram mudando. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque na guerra espiritual, uma das armas de Satanás é a intimidação. Ele sabe que se a gente fincar o pé, ele tem que sair. Então ele tenta fazer o quê? Ele tenta intimidar, amedrontar, ameaçar. Ele tenta ganhar, achar uma maneira de permanecer, de arrumar um cantinho para ele ficar escondidinho, achar um jeitinho. Enfim, ele tenta criar algum ambiente. Então, você que vai evangelizar, tem que entender o seguinte: quando você chega, a autoridade é você. Não podemos inverter. Não podemos inverter. Entendeu? Quando a polícia chega, o ladrão tem que correr. É assim que funciona. Quando a polícia chega, o ladrão tem que correr. Porque se a polícia for correr para o ladrão, entendeu? Entenda isso. Então, você é a autoridade. Você é a pessoa que está representando o reino dos céus. Quem é mais poderoso? O inferno ou o reino dos céus? Só resta a Satanás a intimidação. Lógico que você não pode ser besta de chegar lá sem preparação. O que é preparação? Oração, jejum, vida de compromisso, santidade. É isso aí. Você não tem que ser perfeito. Todo mundo erra, mas se errou, pede perdão, confessa, arrepende, pronto. E vida que segue. Vamos para cima. Tentamos fazer o certo? Vamos para cima. Então, se a gente consegue ter intercessão e evangelismo, a gente tem a ferramenta poderosa para impactar um bairro, uma região, uma vila e fazer a diferença. Fala, amém? Para começar, abrir o trabalho, para começar, para a partir dali implantar os outros ministérios, como eu falei para você.
Para poder ter o pastoreio, primeiro tem que ganhar alma. Para poder ter o ministério do mestre, do ensino, primeiro tem que ganhar alma. Não adianta você querer colocar um mestre para ir lá querer ensinar coisa para ele. Nós não somos testemunhos de Jeová que começa com estudo. A gente começa com oração, no mundo espiritual. Ensino é importante? Nós vamos estudar a ensino. Mas não adianta você querer começar com ensino só, não vai resolver. Tem que estar na oração, no jejum, tem que ser evangelização. Primeiro você vai ganhar no mundo espiritual e com o exército ali de porta a porta, evangelizando, conversando, falando com as pessoas, aí você começa o processo. Porque enquanto a pessoa não entrega a vida para Jesus, ela não tem condições espirituais de absorver as outras coisas. O pastoreado, o ensinamento, vem depois. Primeiro tem que ganhar. Tem que conquistar a pessoa no mundo espiritual. Fala menos? Tá? Para vocês entenderem como as coisas funcionam. Então, Paulo está dizendo aqui, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele foi para um ambiente intimidador, até para ele. Então ele está dizendo para os irmãos, vocês precisam me cobrir de oração. Eu vou dar minha cara a tapa, mas vocês precisam me ajudar. O pastor vai lá resolver, né? E você não vai nem orar pelo pastor. Não, ele é pastor. O pastor ele vai lá e resolve. Olha a minha cara. Poxa, vocês perceberam? Quem está falando isso aqui? É quem que escreveu isso aqui? Você acha que o Paulo era fraco? Não, mas ele está falando, irmãos, me cubram de oração. Vamos, gente, pega na oração, para que eu consiga fazer. Meu pastor não vai fazer. Não, você está orando por ele. Se o pastor faça uma coisa, bota a cara dele lá para fazer e você nem está orando. Pastor, vai lá, só quero ver o que vai dar. Não, pelo amor de Deus, você está sendo contra? Poxa, você está trabalhando para quem? É para Deus ou é para o outro? Oxi, é uma obra que eu tenho que torcer para dar certo. Então, todos os departamentos, as sedes, os ministérios, evangelismo, intercessão, ensino, não tem que tudo dar certo. Eu tenho que orar, abençoar. Vou usar um termo que eu tenho que torcer para que todo mundo dê certo, porque a gente está no mesmo time, a gente não é concorrente. É o time da intercessão contra o time do evangelismo. É o time da intercessão contra o time dos mestres, porque os mestres sabem tudo. Aí não gosta desse povo. Não, irmãos, cada um faz a sua parte, somando as partes, porque o nosso time é o time de Jesus. Fala amém, irmãos? Não joga a bola, não faz gol contra não, pelo amor de Deus. Faz gol contra não. Como é que você acha que Jesus olha? Fala, isso aqui é a minha igreja. Tem lá uns irmãos orando contra o que eu estou mandando fazer. Como é que você acha que Jesus olha? É essa pessoa de oração, eu vou atender porque ele está orando. Tu vai arrumar problema para a sua cabeça, velho. Presta atenção. O mundo espiritual é um mundo de legalidade. Você começa a fazer, sei lá, uma oração contra algo que Deus está querendo fazer. Deus não vai ouvir a sua oração, ou vai? Quando fala ouvir, assim, atender. Só que você lançou palavras do mundo espiritual. Quem acha que vai pegar essa palavra? É o demônio. Quem ora contra a obra de Deus está dando autoridade para o demônio querer agir. Porque você está no território, você está no meio. Você está dentro do ambiente, você faz parte. Se você ora contra, você está trazendo demônio para dentro do ambiente. Você está dando autoridade. Porque eu não falei que demônio é territorial? E aí, como é que é o território do demônio? São as pessoas. Então toma cuidado. Pastor, não entendi, ora. Pergunta, eu já falei para vocês, qualquer coisa ligada a mim, que você não entender, que você não compreendeu, não gostou, eu já te dei autoridade.
vem falar comigo, marca um dia, a gente senta a hora, conversa, bate um papo, eu não vou maltratar, não vou brigar com você, eu vou explicar. De repente eu estou falando alguma bobagem e eu vou consertar. Agora, eu vou procurar explicar agora, se você entendeu na sua cabeça, eu acho que o pastor é porque aí vai orar contra. Cuidado. Eu não estou ameaçando você, não, porque não sou eu que tenho esse poder. Porque a igreja não é minha. A igreja não é minha. A igreja de quem? Se eu estiver fazendo uma coisa errada, eu vou ter que prestar conta para quem? E se eu estiver fazendo uma coisa errada? Vai prestar conta para Deus também. Então vigia. Então ore, abençoe, cubra de oração, de intercessão, prepare o coração, que Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Fala amém, irmãos? Então estou dizendo, no final eu digo aqui, deve haver alinhamento de interesses entre os intercessores e os evangelistas. Por que alinhamento de interesses? Porque são trabalhos talvez um pouco diferentes, mas têm o mesmo objetivo, que é ganhar a vida para Jesus, que é estabelecer o reino de Deus. Um trabalha de um jeito, outro trabalha do outro. Alguém está construindo uma casa, então tem pedreiro, tem carpinteiro, tem eletricista, sim ou não? Sim. Encanador, obrigado. Várias áreas que trabalham para a construção de uma casa. Eles não estão concorrendo entre eles estão somando força para que a casa chegue. Porque uma casa não vai dar certo se tiver só parede, ela precisa de eletricidade, precisa de água, ela precisa de uma estrutura. Em compensação, também não dá para ficar colocando cano e eletricidade se não tiver casa. Então, fizemos uma casa, não tem telhado. Entenderam, irmãos? Nós estamos construindo uma casa, fala amém. Então, os ministérios, eles estão ligados diretamente aos 5 ministérios. 5 ministérios. Então, a liderança está ligada ao dom apostólico, dom de mestre, de evangelista, de profeta, está ligado à intercessão. E o pastoreio, que é o cuidado, a liderança no sentido de cuidado. Então, os ministérios estão debaixo desses níveis de cobertura. Todos eles trabalham a harmonia para edificar o corpo, para edificar a igreja. Nós não somos concorrentes, nós cooperamos para um bem maior, para um bem comum. Não adianta um construir e o outro destruir. Não funciona. Jesus falou que a casa dividida contra si mesmo não subsiste, não vai ficar. Então nós temos que trabalhar junto. O nosso inimigo é Satanás. A gente um não é inimigo do outro. Irmãos, a gente vai fazer uma oração aqui, já, rapidinho. Mas antes eu quero abrir para vocês aqui a questão dos ministérios. Então a gente vai começar, logo esses ministérios oficialmente está trabalhando, ensinando, ministrando, que faz parte da preparação, o estudo, para que isso venha a se desenvolver, para a gente entender o que a gente está fazendo. E eu preparei fichas, pequenas fichas que estão ali, são assim, elas são parecidas, tá? Não confunda, são praticamente iguais. Uma está escrita assim, ficha de inscrição no Ministério de Evangelismo, e outra escrita, ficha de inscrição no Ministério de Intercessão. Eu preciso disso, porque nós vamos formar grupos, equipes, para poder trabalhar. Para isso eu preciso que você faça uma inscrição. Não tem que pagar nada, tá? Não precisa ficar preocupado, tá bom? Mas eu preciso que você faça uma inscrição. Mas eu não sou obrigado a fazer um desses dois ministérios? Não. Eu já falei, nem todo mundo está para intercessão, nem todo mundo está para evangelizar. Não é o que está no seu coração, não é o que você precisa fazer, porque tem gente que está no coração, mas ele resiste. Aí esse eu digo para você, lute contra e faça. Tem gente que não tem chamado para isso mesmo. Não tem, tudo bem. Você pode ter chamado para outra área. Você não pode não ter chamado nenhum. Pastor, eu não tenho chamado nenhum na igreja. A coisa está errada com você. Todo mundo tem algum chamado. Tá? Você não sabe o que vai orar. Você tem que descobrir qual é o seu chamado. Então nós precisamos formar uma equipe de evangelistas e uma equipe de intercessores. E a gente vai passando os comandos, vamos para a rua depois, evangelizar, formar aquelas equipes, como eu falei, que semanalmente vão evangelizar, que eu já expliquei antes. Os intercessores vão receber as informações para poder orar, para poder interceder, fazer talvez umas escalas, talvez a gente
depende da igreja, não sei se é possível todas as igrejas fazer isso, mas, por exemplo, enquanto está uma equipe indo para a rua, uma equipe aqui fica na igreja orando, ou combina o horário para poder orar na sua casa. Nós temos aqui, sei lá, 10 pessoas na rua, então nós temos uma equipe orando por ela, dando cobertura espiritual. Tá? Então a gente vai passando os comandos para vocês, tá? Direitinho, mas eu preciso fazer isso. Por quê? Porque no dia da Santa Ceia, agora, próxima ceia, dia 9 de março, na ceia eu vou fazer uma unção, tanto para os evangelistas como para os intercessores. Nos dois cultos, tá? No das 7h30 e nos das 10. Então, eu preciso que vocês que queiram fazer, preencham. Os pastores podem e devem levar fichas, ou os líderes também, para passar para quem quiser. Não obrigue as pessoas, tá? Porque isso aqui tem que ter responsabilidade. Se você tem que obrigar a pessoa a fazer, já não vai dar certo. Tá? Não funciona. Converse, explique. A gente às vezes identifica pessoas com o chamado, elas têm alguma dificuldade com o chamado dela, mas você sabe que ela tem. Então, converse, explique, motive as pessoas, não há problema nenhum nisso. Mas não obrigue ninguém, porque não vai dar certo. Se obrigar a pessoa para orar, tem que obrigar. Você pode motivar, incentivar, né? Mas obrigar não dá. Ou a mesma coisa evangelizar. Não funciona também. Tá bom? Então isso tem que estar no coração da gente para fazer. A gente pode ter alguma dificuldade, né? Que está no coração, a gente vai correr atrás. Então, nós temos aqui as fichinhas, leve o que for preciso. Os pastores podem levar assim, se quiser, pede para o pastor Cid, ele faz lá as folhas inteiras lá. Você preenche com a sua equipe. E eu preciso disso até antes da ceia, tá? Porque na Santa Ceia a gente vai fazer uma unção e uma oração pelos evangelistas e pelos intercessores, tá bom? Então fica o aviso aí. Nem todo mundo está aqui, os irmãos, alguns ouvem pelo aplicativo, tá? Agora, se algum irmão falar, eu quero estar na intercessão, você ouviu, você não estava na reunião lá de quarta-feira. Eu estudei, fui trabalhar, cheguei tarde, tudo bem. Então você vai ouvir. Você vai fazer parte do negócio, você não sabe o que é. Se não está aqui, pelo menos tem que ter a boa vontade de ouvir para entender o que nós estamos fazendo aqui. Isso vale para os intercessores e vale para os evangelistas. Ok, irmãos? Tudo bem? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus levante na nossa igreja um exército, não é? Um exército poderoso para guerrear, para conquistar a nossa força aérea, que são os intercessores, e a nossa infantaria, que são os nossos evangelistas, para conquistar território, para estabelecer território, para manter território, né? Para entender o mundo espiritual, intercessores e evangelistas. Vamos orar para que Deus levante essas duas equipes, sejam equipes fortes, poderosas, determinadas, né, para realizar a obra. Se você vai fazer parte de uma delas, diga: Senhor, eu também quero fazer parte, me capacite, me unja, Senhor, para que eu seja uma bênção e possa realizar essa tarefa em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e nós queremos abençoar, Senhor, esses ministérios que estão sendo desenvolvidos, Senhor, o ministério da intercessão e o ministério, Senhor, do evangelismo. Pai, estenda as Tuas mãos poderosas. Pai, venha estabelecer, Pai, esse ministério na Tua casa, Senhor, para que nós possamos envolver, Senhor, meu Deus, no trabalho, Senhor, ganhando almas, conquistando territórios, abençoando vidas, estabelecendo o Teu reino. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha quebrar as barreiras, impedimentos, bloqueios, dúvidas, Senhor, insegurança, caia por terra em nome de Jesus. Derrame sobre o Teu povo coragem, ousadia, determinação. Pai, cada filho Teu que está aqui hoje, comprometido nesse trabalho, que o Senhor coloque sobre essas pessoas a unção, que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que está avançando, conquistando território, realizando a Tua obra. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus,
Pai, que esse trabalho seja uma grande bênção para a tua obra, Senhor, para o teu reino. Este ano ainda nós vamos ver grandes frutos desse trabalho. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Então, antes de ir embora, irmãos, peguem as fichinhas ali, tá? Se precisar de mais, aí pede para o pastor, se os pastores quiserem mais, além do que tiver ali, não sei quanto vai sair dessas fichas, eles pedem para o pastor Sidney, tá ok? Irmãos, vamos nesta noite